Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 27. Amém. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa hora. Nós queremos estar como terra fértil na Tua presença. Nós queremos ser terra fértil na Tua presença, para receber da semente que é a Tua palavra. Que a Tua unção poderosa esteja neste lugar, continue neste lugar, trazendo vida, Senhor, trazendo renovo, trazendo restauração. Através da Tua palavra, nós já fomos tocados nos louvores, nós já adoramos o Senhor, nós já apresentamos a nossa vida ao Senhor, e que nesse momento o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção, o nosso espírito, Pai, a nossa alma se aquietem e parem para ouvir o Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, nos ensina essa noite, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Mateus, a partir do verso 24, a partir do verso 27, diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem ainda os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que entrou na arca, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aqui Jesus já está caminhando para o final, para a parte final do seu ministério. E eu creio que aqui tem uma grande inquietação. Eu, pelo menos desde pequeno, sempre tive uma grande
dúvida, né? Com relação ao fim do mundo. Todo mundo, quando é ímpio, fica questionando como é que esse negócio de fim do mundo, como é que vai ser? Vai ser no fogo mesmo, né? Vai ser com água? Aí uns falam uma coisa, né? Aí vem lá a profecia de Nostradamus, né? 1000 passará, 2000 não... É isso, 1000 passará, 2000 não chegará. Estamos em 2024. E assim, eu acredito que essa questão do fim dos tempos, ela não é uma questão nova. Então Jesus, aqui já na parte final, com seus discípulos ali, ele dá um combo ali, né? Sobre o final dos tempos para os seus discípulos. E ali ele fala da segunda vinda, ali ele fala da grande tribulação. Ali ele fala também um pouco do arrebatamento da sua igreja. E ele fala também da importância de estar vigiando, porque ele estava falando da nossa geração. Muitas palavras de Jesus, elas são atemporais, elas serviram desde o dia que ele liberou aquela palavra para cada geração até chegar. Só que esse dia aqui não era para aquele momento específico, ele estava falando para nós hoje. Olha a responsabilidade. Ele estava falando dos nossos dias, do que nós íamos passar, do que nós íamos enfrentar nesses dias. E ele disse, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele nem dormiria, ele ficaria vigiando. Então a pergunta que fica no nosso coração para essa noite: nós estamos prontos para ser tomados dessa terra? Porque se Jesus liberou essa palavra e ela é para nós, é para a nossa geração, é para esse tempo, porque a gente sente nos poros como é que estão as coisas. A gente sabe como é que estão as coisas, né? Não tem como negar. Para todo lado que você olha, é política, é cenário político, é cenário religioso, é com relação às nações, é com relação à catástrofe, e o Senhor vai falar aqui também para eles: olha, esses são os sinais de quando estiver perto de chegar esses dias. A pergunta para nós nessa noite é essa: nós estamos prontos para ser tomados para o Senhor? Sabendo que essa palavra que Jesus liberou foi para nós, foi para o nosso tempo, é para esse tempo que nós estamos vivendo, e sabendo que você sabe, que você sente, e que você percebe que as coisas são, e como as coisas estão. Você crê que está próximo, e você precisa ter a convicção da tua salvação. Essa é a pergunta nessa noite. Eu tenho convicção da minha salvação? Se o Senhor me tomar hoje, se for hoje o dia da igreja ser tomada, se for hoje o dia da igreja ser arrebatada, ser levada, eu estou seguro com a minha fé, eu estou convicto que eu tenho andado com o Senhor. Então esse é o tempo da gente rever se a gente tem perdão para liberar, que a gente corra atrás de liberar perdão, de perdoar. Se há pecados, que a gente se arrependa dos nossos pecados, porque é para esse tempo essa palavra de Jesus com os discípulos. Talvez eles nem tinham noção da grandeza, da profundidade que era isso aqui. Foi uma escola dominical com os discípulos. Vem cá, vocês já viram muita coisa, vocês já ouviram bastante coisa, mas vem aqui, vou tratar um pouquinho mais profundo aí. E ele começa a falar de muitas coisas que aconteceriam quando estivesse perto da igreja ser tomada, de nós sermos tomados para ele. A gente vai voltar para cá, mas Gênesis capítulo 5, 23, 24 fala isso, ó. Gênesis 5. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. É pouco ou é muito? Mas é uma vida de qualidade, porque olha o verso seguinte: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o quê? O tomou. Talvez os nossos dias, ou os dias de alguém aqui nessa noite, tenham sido dias de enfado. O contexto aqui, quando Enoque foi tomado por Deus, estava se iniciando a corrupção do gênero humano.
o gênero humano, a humanidade estava começando a se corromper. E aí Deus viu alguém que andava com ele. E aí Deus não resistiu. Deus o tomou. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Em outras versões fala, não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Aquilo que você tem que consertar, aquilo que você tem que corrigir na sua vida, seja batismo, seja relacionamento, seja ministério, seja o que quer que for, corrija, querido, porque essa palavra a gente não sabe se vai ter o amanhã. Essa palavra ela tem que arder no nosso coração, se eu estou pronto para ser tomado, porque eu posso não ser visto mais. É iminente o arrebatamento da igreja, e não foi visto mais, porque Deus o tomou para si, num tempo em que a humanidade estava se corrompendo. Agora eu te pergunto, ali era o primeiro milênio da humanidade na Terra, os primeiros milênios ali. Será que era pior do que é hoje? Então essa palavra, ela tem um senso de urgência para a gente despertar e voltar a vigiar. Para a gente voltar a vigiar a nossa vida, sabe? Tapar as brechas, corrigir as coisas, as pendências. Vamos correr atrás. E não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu para onde? Fala para o teu irmão, você está aqui. Fala para ele, você está aqui, mas você não é daqui. O céu não é só o seu lugar. É seu lugar de origem. Nós vamos voltar para casa. Então não adianta a gente viver aqui como se a gente fosse ficar aqui, sabe, com o olhar na terra, preocupado só com as coisas da terra, com as coisas terrenas. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O 12. O que vendo Eliseu chamou meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. Você tem que ter a convicção que, se o Senhor chegar o tempo do Senhor nos chamar, aquele lugar que você trabalha vai ter que ter o teu lugar vazio lá. Tem que haver essa convicção. Aquela cadeirinha gostosa do escritório, Amazon, entendeu? Ela vai ficar vazia. Você pode ilustrar ela todo dia, mas ela vai ter que ficar vazia. Aquele jogo de futebol com os amigos, que muitos não são cristãos, seu Otávio, vai ficar sem a gente. Aqueles que não aceitarem. Será que hoje você pode parar para pensar um pouco nisso? Tudo vai ficar para trás, querido. Você tem que ter a convicção. Eu estava lendo isso aqui com a Kézia e eu falei, filha, não sei se demora muito tempo, viu? Mas eu acho que a tua carteira vai ficar vazia lá na escola. Então você apruma, prega bastante para você trazer bastante com você, levar bastante com você para o céu. Essa é a nossa visão. Nós estamos vivendo, é como se a gente não fosse mais voltar, subir. O céu é o nosso lugar, querido. É para lá que a gente vai. O Senhor traz aqui nessa noite, sabe, uma palavra de esperança. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro. Não haverá mais pranto. Não haverá mais boleto. Meu Deus.
Eu fiquei pensando nessa pergunta o dia todo. Eu falei, será que alguém vai rir? Não haverá mais boleto. Mas pago o que deve, viu? Um monte de joia lá. A Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma. Mas, irmãos, essas preocupações terrenas que assolam a gente muitas vezes, nós precisamos voltar os nossos olhos para o alvo. Nós vamos voltar para lá. A nossa essência é de lá. Quando Deus cria o homem, Ele sopra o quê? Ali não era vento, ali era a essência de Deus. É isso que tem dentro de você. E hoje você tem o Espírito Santo. Você tem a essência do Deus Criador. O céu é o nosso lugar. Então, Jesus pega os discípulos e ele passa aí, meio que um combo, né? De todo o final dos tempos. E eu creio que eles ficaram impactados. Mas eu creio que hoje, a gente lendo isso, entendendo isso, que é para nossa época, para os nossos dias, tem que haver um senso de urgência na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com nossos irmãos. Amém? Amém? Então, feche os seus olhos aí, levante sua cabeça para o céu e imagina aí esse grande dia. Que você será tomado, assim como Enoque, assim como Elias, e milhares de santos que vão ser tomados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse dia está chegando. O Senhor fala que não passará essa geração. Então, que o Senhor possa ministrar no teu coração e tirar, sabe, tudo aquilo que tem perturbado você, tudo aquilo que tem te aprisionado, preocupações, no dia de amanhã. Volta a olhar para a cruz, volta a olhar para o céu, porque lá é o teu lugar. Repito, corre, passada larga. Você que tem escutado a palavra e tem sentido o Senhor falar com você, nada de braçada, entra nesse rio, se batiza nas águas, busca o batismo com o Espírito Santo, se aproxima, anda com quem é de Deus. Não perca muito tempo não, porque não tem mais tempo a perder. Aleluia, glória a Deus. Lembra disso, teu lugar na escola, na faculdade, na empresa, na família, no meio daqueles que não estiverem andando com o Senhor, vai ficar vago, vai ficar sem você lá. Por isso é necessário correr atrás de todas as pendências, e muitas vezes são muitas coisas para ser consertadas, né? Porque esse dia está chegando. Capítulos atrás, Jesus ele repreende os fariseus, porque os fariseus viviam de aparência, e muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, a viver de aparência. E Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, né? Que são belos por fora, mas por dentro há morte. Então que nós possamos correr atrás de tudo aquilo, sabe, que tem nos prendido. Porventura há alguma coisa, corra atrás, para que você não viva de maneira alguma de aparência, que você viva a essência do reino mesmo, porque o céu é o teu lugar. Amém? Não sei quem já assistiu o filme Deixados para Trás, é que tem vários, né? Mas tem um deles que tem uns cristãos que não são tomados, né? Fala do arrebatamento. E aí os cristãos que ficaram tem que se explicar com os ímpios que por que ficaram. É um cenário para se pensar. É um cenário para se pensar. E o filme retrata muito bem isso, que é praticamente o que Jesus estava falando dos fariseus, que comia da palavra, que vivia de aparência, mas que eram sepulcros caiados, né? E o filme retrata um pouco disso. A igreja arrebatada e fica lá um monte de gente lá que vivia cobrando, que vivia falando e não subiu, não foi.
E tinha que se explicar com os ímpios, já pensou? Então é um cenário muito triste, que o Senhor nos livre disso, e que eu creio que nós vamos ser tomados e vai começar um tempo maravilhoso, um novo tempo com o Senhor, uma nova dispensação junto com Ele na glória, em nome de Jesus. Por isso esse senso de urgência, como eu havia dizendo, por isso que nós precisamos nascer de novo todos os dias. Eu lembro que uma vez eu ministrei falando de Nicodemos, e Jesus fala para Nicodemos, necessário é nascer de novo, né? E eu costumo dizer que todo dia é dia de nascer de novo. Porque hoje você venceu. Amanhã o diabo ele se levanta, ele arma um laço, ele muda a estratégia, e você precisa vencer de novo. Você precisa buscar de novo. Seja numa proposta, seja sei lá, tantas coisas que o diabo apresenta para fazer o cristão cair de novo. Mas hoje o Senhor abre os teus olhos, hoje Ele tira as escamas, se ainda houverem, em nome de Jesus, para que o teu coração não seja influenciado, em nome de Jesus. E por mais que você esteja talvez nessa noite caído, quebrado, o Senhor diz que há esperança para você. Por isso esse senso de urgência. Até domingo foi falado sobre reconstrução, sobre sermos refeitos. Eu acredito que o texto mais que vem ao nosso coração quando a gente fala de ser refeito é o vaso na mão do oleiro. Não precisa abrir. Mas ali Deus fala com o profeta para ele descer a casa do oleiro, porque Deus queria falar com ele. E ali o profeta começa a ver o trabalhar do vaso nas mãos do oleiro, e em certo momento o vaso se quebra. Mas o texto diz que o vaso ainda continuava na mão do oleiro. Então talvez você se sente quebrado hoje. Talvez você precisa de ser refeito. Você precisa de ser reconstruído. E tem uma notícia boa para te dar. O mestre de obra está aqui. Ele é perito em reconstruir. Ele é perito em te reconstruir, em me reconstruir, todas as vezes que eu me senti quebrado, para que você volte a ter certeza da sua salvação, para que você volte a andar de cabeça erguida. Quantas vezes nós nos quebramos, quantas vezes a gente se sente quebrado. Na terça-feira que antecedeu o retiro, na quarta-feira que antecedeu o retiro, eu saí pela manhã para trabalhar, eu e mais 2 companheiros, a gente foi numa cidade de fora. E no meio do caminho eu comecei a sentir uns calafrios. Calafrio na quarta-feira que antecedia o retiro. O retiro começava no sábado. E na estrada, já indo para a cidade, eu comecei a sentir uns calafrios assim nas juntas. E essa dor só foi aumentando, só foi aumentando, só foi aumentando. E a gente chegou na cidade, eu deixei o primeiro companheiro, deixei o segundo, e eu achei que eu não ia conseguir chegar aonde eu tinha que chegar, depois de ter deixado os dois, tamanha dor. Eu parei o carro, e eu não conseguia descer do carro. De repente, acordei normal na quarta-feira, e aí no trajeto, na viagem, já comecei a sentir isso. E eu comecei a sentir muita dor. E eu trabalhei aquele dia, eu senti literalmente, e eu falei para o Senhor isso, que eu senti anjos me carregando, porque eu não tinha força. Por uma dor assim que eu não sei, não tem como explicar. Parecida com a dengue, talvez igual ou pior, não sei. Quem já teve dengue sabe. E chegou a tarde, a gente veio embora, na hora do almoço. A gente veio embora, eu fui para a casa de saúde. E ali, eu e a Miriam, né, já fez o exame de sangue e tudo. E na hora ali, já testou positivo para Covid. Ela fez o teste ali, ela fez até assim, ó. Deu nem tempo, moço. Covid.
E ali eu comecei a chorar. Abaixei a cabeça assim, comecei a chorar. Não tanto por mim, mas por saber que a minha casa não ia estar no retiro. Havia uma expectativa muito grande, né? E de saber que eu ia ter que chegar em casa e falar para minha filha que ela não ia poder ir. Porque ela estava numa expectativa muito grande, né? Todos nós, mas ela com 10 anos, eu já estava pensando no tamanho da frustração que ia ser para ela. E não cabia dentro de mim isso. E eu desmoronei. E foram 7 dias. Olha o número 7. Ela disse, 7 dias em casa, isolamento. E eu fui moído, nós fomos moídos esses 7 dias, sabe? Foram 7 dias assim, quebrados como vaso na mão do oleiro. E eu sabia em todo o tempo que era Deus. Eu sabia o tempo todo que era Deus, me moendo, tratando comigo, tratando com a minha casa. Mas como eu disse, nós servimos um mestre de obra que ele é maravilhoso. Ele é perito em reconstrução. Ele é perito em refazer, em levantar. E quando eu meditava essa palavra, que eu lembrei dessa situação aí, antes do retiro. E vocês sabem quando acabou a data do isolamento? Acabou o retiro, no outro dia eu estava livre. Não tem nem como, né? Você tem teimoso e falar que não foi Deus. Então, é um recado para você, que Deus fez comigo, com a minha casa, é que se Ele precisar te parar para falar com você, para você ouvir, Ele vai fazer o que for preciso para parar. Não adianta você correr. É uma porta que vai fechar. Às vezes vem até um leito. Quantas pessoas que não param para ouvir o Senhor, que só no leito, como o caso do meu sogro, que eu já testemunhei aqui, que nos últimos segundos de vida dele, eu preguei, ele começou a chorar e morreu, no meio do corredor, e não ouvia, debochava. Então muitas vezes Deus vai fazer o que for necessário para você parar e Ele poder falar com você. E foram 7 dias de prensa. O Senhor nos moeu. Mas tem um propósito. A Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. O Senhor nos refez. O Senhor nos reconstruiu. Eu nunca vivi em família o que eu estou vivendo depois desses 7 dias. Depois de tanta coisa que o Senhor nos mostrou que estava fora do lugar nesses 7 dias, que nós ficamos um olhando para a cara do outro dentro de casa. Eu nunca vivi em família o que eu tenho vivido depois desses 7 dias de isolamento. Tem sido um tempo em família assim de busca tão gostoso, cada experiência maravilhosa, mas Deus precisou intervir, Deus precisou fazer algo. E esse é um recado para a igreja. Se Ele precisar te parar, Ele vai te parar, para Ele falar com você. Doa
o que doer. Você quer mais que um retiro espiritual? Que eu, nas minhas contas, eu acho que eu nunca perdi nenhum. Fora aqueles que não tinha, quando fazia aqueles atos proféticos, que era só oração durante o carnaval. Eu nunca perdi um retiro. Mas Deus sabe que talvez eu ia desfrutar de muita coisa, e o que Ele queria falar comigo, eu não daria o tempo que Ele queria para Ele falar e eu ouvir. Fala pro teu irmão, e aí? Tá preparado para Deus te parar? Para você ouvir? Doeu. Por isso há uma grande urgência em nós buscarmos essa reconstrução. Porque Deus está falando que está próximo. Nós precisamos ser refeitos. Fala para o teu irmão, nós precisamos ser reconstruídos. Porque o Senhor não vai vir buscar e tomar uma igreja de qualquer jeito. Ele precisa nos refazer. Ele precisa nos moldar. Ele precisa nos aperfeiçoar. E isso custa, isso dói. Principalmente quando a gente é teimoso. Principalmente quando a gente não para ouvir. Se parar para ouvir, irmão, é mais gostoso, viu? Se não parar, Ele vai ter que parar você. E aí Ele vai falar, e você vai ouvir. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Mateus 9:17. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, Deus, Ele quer derramar vinho novo sobre nós. Ele quer derramar vinho novo sobre a sua igreja. Sabe o que é vinho? A representatividade de vinho, alegria, gozo. Assim como Davi pediu que você volte, Senhor, torna a dar a alegria da tua salvação. Não só a alegria, mas a convicção de que hoje foi o dia de eu ser tomado, essas cadeiras vão ter que ficar vazias. Aí aqueles que brincavam vai ter que tentar ligar para o pastor. Não vai abrir igreja hoje? Não é para ter diácono. É para subir todo mundo. Esse dia vai chegar, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Se você deseja vinho novo da parte do Senhor, se você sente que você é um odre velho, ou uma roupa cheia de remendo, como diz no texto ali, abaixa a sua cabeça. Se você entende que você necessita ser refeito pelo Senhor, e eu creio que você necessita ser refeito, eu creio muito nisso, que nós precisamos dessa reconstrução nas mãos do oleiro. Abaixa sua cabeça, coloca a mão no seu coração, começa a falar com o Senhor, começa a clamar a Ele agora, pedir esse vinho novo sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, que Ele abra os teus
os teus sentidos, os teus ouvidos, que Ele abra e ministre no seu coração, no nome poderoso de Jesus, e que você consiga discernir a voz dEle, que nada mais impeça essa reconstrução, esse trabalhar do oleiro sobre a tua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que não seja necessário Ele parar você, parar tudo, fazer você parar assim como eu fui parado, mas que você possa estar atento, ouvindo a voz do Senhor, para que essa reconstrução, ela seja completa, ela seja perfeita, e você se levante em Deus, como um odre novo, cheio de vinho novo, aleluia, aleluia, cheio de alegria nos teus lábios, no teu rosto, um novo cântico, aleluia, uma nova visão, como foi falado aqui no domingo, uma nova visão do céu, uma nova audição de Deus, aleluia, uma boca de Deus. Aquilo que você falava, você já passa a não mais falar, porque agora você é um odre novo, cheio de vinho novo. Aquilo que você fazia de errado, agora você passa a não fazer mais, porque agora você é um odre novo, cheio de vinho novo, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, que esse seja o seu anseio nessa noite, buscar esse odre novo, buscar ser esse odre novo nas mãos do Senhor, buscar ser esse vaso maleável, aleluia, porque o céu é o nosso lugar, é para lá que nós vamos em breve, que o Senhor torne a dar a convicção da salvação no seu coração, aleluia, em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça, você é um odre novo, você recebe vinho novo nessa hora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Quantos creem, digam amém. Aplauda o Senhor bem forte, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, pelos louvores, pela mensagem, que essa semente ela fique no nosso coração, em nome de Jesus, e que ela cause, ó Pai, transformação, porque é isso que a tua palavra propõe, transformação de vida. Seja eu ministrando, seja quem quer que for, Pai, que a palavra que for ministrada nesse altar traga transformação para a tua igreja, e nós possamos ver os testemunhos em nome de Jesus, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dá experiências lindas, experiências novas com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos dá uma noite de sono revigorante, e em paz, nós possamos voltar para os nossos lares em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fala para o teu irmão, o céu é o teu lugar, amém, aleluia.